Eu quero que você olhe para esta pessoa do seu lado e pergunte: você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa sensível. Ele que nos traz as percepções do Espírito. É Ele que nos leva a adorar a Jesus todos os dias. Quando não conhecia Jesus, ouvíamos falar da pessoa do Espírito Santo, mas ela não podia habitar dentro do meu espírito, porque eu era uma criatura de Deus. Olha para o irmão e diz assim: criatura não é a mesma coisa do que filho de Deus. Quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar dentro do espírito com E minúsculo do Rogério. E quando ele passou a habitar dentro do meu espírito, ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ele que me trouxe ao meu coração o temor da obra de Deus, o temor das coisas santas de Deus. Sem a pessoa do Espírito Santo, não tem como nós sermos regenerados. Nenhum de nós aqui. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum evangelista, nenhum profeta, se verdadeiramente não for regenerado pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos adverte diariamente dos perigos que todos nós corremos. Sem esta presença dele na minha vida, eu era um crente falido, sem poder de Deus e sem a presença de Deus. A minha pergunta para você nesta noite, faça uma pergunta para o irmão: por que você está aqui hoje? Você veio hoje porque a pessoa do Espírito Santo te moveu para estar aqui. Porque ele falou algo no seu coração que você deveria estar aqui. É a pessoa dele que nos convence das coisas erradas. E quando fazemos alguma coisa errada, sentimos que está errado, porque temos o Espírito Santo que adverte. A Bíblia nos revela, gostaria que você abrisse comigo em João 14, no versículo 16, João 14, 16, o que diz? Pode virar essa tela aqui para eles ali, irmão Gabriel, para os irmãos. Eu rogarei ao Pai. Quem está dizendo? Jesus. Jesus fala para os discípulos: eu rogarei a Deus, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está dizendo: eu sou o Consolador Jesus, eu vou dar a vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique com vocês para sempre, porque Jesus tinha que estar à destra do Deus Todo-Poderoso. Jesus ficou no meio deles 40 dias ressurreto no meio dos discípulos. 40 dias no meio deles, e quando chegou no 40º dia, foi levado aos céus, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Passado mais 10 dias, se completou o dia de Pentecostes, 50 dias. A Bíblia nos fala que os apóstolos receberam, ali no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, receberam o poder do Espírito Santo. Diga glória. Mas o poder do Espírito Santo não representa o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não representa a pessoa do Espírito Santo. Olha para mim assim, duas coisas. O poder é uma coisa e a presença dele é outra coisa. Muitas pessoas podem ter a presença do Espírito Santo, receberem poder, começar a ser usado em curas, sinais, revelações, profecias, e afastar da pessoa do Espírito Santo e Deus continuar usando a ele. Tem vários falsos profetas fazendo isso.
Uma vez Deus dado o dom, Deus não toma de volta o dom que Ele outorgou. Aleluia. É por isso que fico impressionado com muita gente aí que é usado e está fazendo um bocado de coisa errada. Por quê? Porque uma vez que o Senhor deu o dom do Espírito Santo, não é a pessoa. A pessoa podemos perdê-la. Muitas pessoas não entendem isso, acham que são salvos para a eternidade, já são santificados, pode fazer tudo que for coisa errada que é salvo. Eu discordo biblicamente. A Bíblia diz que Sansão era de Deus. Quantos concordam comigo? Os seus feitos são contados na história da Bíblia Sagrada. Muito bem. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele e não voltou mais. Morreu sem salvação. Aí as pessoas questionam, pastor, mas nos heróis da fé, lá está o homem usado por Deus. Eu não estou dizendo os feitos que ele fez, estou dizendo a salvação. Muitas pessoas têm que entender que a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, a presença dele é uma coisa e o poder dele é outra coisa diferente. Atos Apóstolos, capítulo 2, 8, todos receberam no cenáculo o poder do Espírito Santo e saíram fazendo curas, sinais, prodígios, maravilhas. Diga aleluia. Mas quando chega em 1 João capítulo 2, versículo 21, fala de uma outra unção sobre a vida da pessoa, a presença do Espírito Santo dentro de você. Abra comigo, 1 João 2, 21. Vamos lá, peraí, deixa eu junto com vocês aí. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, porque saber, porque nenhuma... Não. 1 João, desculpa, irmão. 2, 27. Desculpa. Na hora que foge, hein? Que eu não decoro o versículo para pregar. Eu não anoto o versículo para pregar. Vem na hora, amém? E a unção que vós recebeste dele vai ficar em vocês. A presença e a unção interna. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção, poder, ensina todas as coisas. E é verdade, não é mentira, como ela vos ensinou, a unção, assim nele permanecereis. Diga glória a Deus. Fala para o irmão assim, 2 tipos de unção. A unção de Atos Apóstolos 2,8, que recebeu, que veio do céu sobre eles, capacitaram para uma grande missão, e a unção interna, diga dentro, que ninguém pode roubar de você. A Bíblia fala agora que a presença de Deus entrou no Rogério Bernardi quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e esse Espírito Santo começou a se manifestar na minha vida. Como? Estava dormindo, uma madrugada, acordei com o corpo todo trêmulo, tremia da cabeça aos pés, achando que estava com uma febre, alguma coisa assim, e coloquei o termômetro, nada, e algo que não me controlava da cabeça aos pés, e de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. Aí quando meu pai a primeira vez viu falando em língua estranha, minha mãe falou, ele está louco. Eu falei, agora que eu vou falar mesmo, diga glória. E comecei a falar em línguas, senti cheio da presença do Espírito Santo. Como? Porque entreguei minha vida para Jesus. Uma vez a vida entregue para Jesus, o Espírito Santo está apto para entrar dentro do seu espírito minúsculo, com o espírito maiúsculo dele, e começa a fazer morada, e transforma a tua mente, o teu coração, e o modo de você viver. Diga glória a Deus, dê as palmas para ele. Quem é o Espírito Santo? É a pessoa que você despreza ela todos os dias. Vou te pegar agora, posso? Quantos nesta manhã acordou pela manhã? Seja honesto, não comigo, se mentir Deus cobra, hein? Quantos acordaram nesta manhã e falou assim, bom dia Espírito Santo? Oh, que maravilha, só tem crente aqui hoje, hein? Glória a Deus. Muitas pessoas esquecem pela manhã, já acorda bravo, xingando a mãe, a avó, o pai, e acorda nervoso, e acorda chateado.
esquece a primeira coisa de dizer para ele: bom dia, amigo, seja bem-vindo. A manifestação da sua glória, ela não precisa vir a mim diariamente, ela já está dentro de mim diariamente. Fala para o irmão assim: a unção interna está aqui dentro, não pode ser tirada, a não ser que nós afastarmos dos caminhos, não querer mais nada com o Senhor. Aí acontece como aconteceu com Sansão, o Senhor não era mais com ele. O Espírito do Senhor, quando ele procurou o Espírito do Senhor, não estava mais nele, havia se retirado dele. Preste bem atenção numa coisa que nós temos que entender nesta noite: quem é o Espírito Santo? Fala para o teu irmão lá assim: ele é mais real do que todos nós aqui. Muita gente fala: o Espírito Santo vem como uma pomba e pousou sobre mim. Ah, ele é uma pomba branca, bonita. Não, ele não é isso, ele é além disto. O Espírito Santo é uma pessoa formada da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nada pedimos em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Havia pessoas orando: Espírito Santo, em nome do Espírito Santo receba a cura. Não é bíblico, é em nome de Jesus. Quando você pede em nome de Jesus, o Espírito Santo age. Quando você pede em nome de Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso age. Diga glória. A Bíblia nos fala: eu rogarei ao Pai, pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro Consolador. Fala para o irmão, então, assim: o Espírito Santo é um Consolador. Fala em voz alta: o Espírito Santo é o meu Consolador. Tem hora que você espera o consolo, a irmã casada espera o consolo do marido e toma pancada, é ou não é? Tem hora que o irmão casado espera o consolo da esposa e recebe vassourada na cabeça. Tem hora que está esperando o consolo do homem e recebe um não na cara. Mas o Espírito Santo não, ele não erra, ele não falha. Quando você clama em nome de Jesus: Espírito de Deus, me ajude, ele está pronto para te ajudar, para revelar, para mostrar o que está oculto para a sua vida. Dê as palmas para ele, diga glória. Jesus fala: vou dar outro Consolador para vocês para sempre, que fique convosco. Jesus está dizendo: eu não vou dar um outro ajudador para que fique com vocês meia hora. Eu vou dar para vocês outro Consolador que fique com vocês para sempre. Diga assim: até a nossa morte. Diga glória. E ele fala ainda: o Espírito da verdade, que o mundo não pode lá fora, não pode receber, porque o mundo lá fora não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Diga glória a Deus. Abra comigo João 14 ainda, versículo 26. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito Consolador. O Espírito Santo de Deus, no versículo 26 diz assim, João 14, 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que Deus enviará em meu nome, no nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Preste atenção nisso agora. Fala para o irmão assim: a pessoa do Espírito Santo, ela te ensina. Amém? Te ensina. Se você começar a ler a Bíblia e falar: Espírito Santo, meu amigo, me ajude,
me ajuda a entender as Sagradas Escrituras, a Bíblia estará mais clara para mim e para você do que a luz do sol. Você vai compreender versículos que você não entendia. Você vai conseguir pregar aquilo que você não pregava antes. Porque o Espírito Santo, ele capacita cada crente neste lugar para a glória e honra do nome de Jesus. Diga glória a Deus e as palmas para o Senhor bem forte. Diga glória! Vos ensinará todas as coisas. Diga, irmão, sim, todas. Qualquer coisa. Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diga glória a Deus. Abra comigo, voltando o texto para mim, só para confirmar um negócio aqui, em João 14, no versículo 17. Engraçado que esse Espírito Santo da verdade, ele não dá para qualquer um, Jesus. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Uma pessoa natural lá fora, vão chamar nós de loucos aqui. Quando eu não era crente, eu passava em frente àquelas igrejas que falavam glória, 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 aleluia, bem alto, os caras com terno e um calor de 40 graus, eu apontava o dedo, eu fazia isso. Esses caras são loucos. Eles estão falando uma língua estranha, difícil de entender, que nem, eu acho que nenhuma língua dos poliglotas vai entender. Esses caras são loucos, um calor de 40 graus, usando terno e gravata, só pode ser doido, ó. E eu passava e ficava rindo. E ficava glória, 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 glória. Eu passava, esses caras são muito loucos. E não sabia que eu ia ficar louco também, da mesma forma. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha recebido e não podia, porque as minhas práticas lá fora só eram mundanas. Meus pensamentos não eram os pensamentos do Senhor. Eram pensamentos opostos à Bíblia. Eu não era regenerado, não era lavado pelo sangue do Cordeiro, eu era perdido. Mas um perdido com boas intenções para a sociedade. Tinha uma índole boa, mas índole boa não leva ninguém para o céu. O que leva é você ter e conhecer Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua alma. Caridade não leva ninguém para o céu. Ter bíblico, tem que ser caridoso, mas a caridade em si, sem Jesus, não vale nada. Jesus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Diga glória a Deus. Ai, pastor, eu sou caridoso, vou para o céu, não preciso da igreja mais. Não preciso de Jesus também, eu sou caridoso por natureza. Acha que vai para o céu, não vai. As coisas de Deus têm que ser ligadas em Jesus. Sem a pessoa do Espírito Santo em nós, não tem como Ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abra comigo 1 João capítulo 2. 1 João, tá agora, viu? Primeira carta, João, lá no final. Antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Fácil, vai? Diga glória. Vou pegar um bocado de gente, né? Está antes de Judas. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu falhei aqui, espera aí. Espera aí. Desculpa, irmão, 1 João capítulo 5, versículo de número 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue.
O Espírito, aqui é o Espírito Santo que é com E maiúsculo, ó. Aqui o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são que testificam no céu, diga no céu, diga assim o Pai, diga assim Deus, diga a palavra, diga assim Jesus, que é o verbo, a palavra Jesus aqui, amém? E o Espírito Santo. Estes três são um. Os três são um. Os três é um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Preste atenção numa coisa aqui. Estes três que testificam na terra agora: o Espírito Santo, a água, que é a palavra de Deus, o próprio Jesus, e o sangue que foi derramado no Calvário, através de Jesus. Estes três concordam num. Se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus de seu Filho testificou. Diga aleluia. Voltamos para o texto em João. Voltamos para João. Rapidamente, Evangelho de João. Nós paramos aonde? Capítulo, vamos lá. (14, 17). O Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não vê nem conhece, mas vocês conheceis. Até aí diga glória. Voltando para o texto do versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai, enviará em meu nome, vos ensinará todas as, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muito bem. Agora, João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falou assim: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem, repete comigo, do pecado, da justiça e do juízo. Repete comigo: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Vamos lá? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Diga glória a Deus. Bata as palmas para o Senhor nesta noite. Diga para o irmão: o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você trata ele como pessoa, sinais extraordinários começam a acontecer. Jesus se manifesta através de curas, de sinais e prodígios, quando reconhecemos quem é o Espírito Santo em nós. Por que o Espírito Santo veio para nós? Para nos capacitar para uma missão. Diga em voz alta: missão. Você pode estar sentada, irmã ou irmão sentado, pensando assim: o que Deus quer de mim? O que Deus deseja de mim? Em que sou útil para a obra? Para que eu nasci? Para que eu vivo? Para onde eu vou depois da morte? Diga para quem está falando assim: só o Espírito Santo revela o profundo em muitas coisas. Muitas coisas são revelações para nós, diga glória. Mas tem coisas que são ocultas para Deus. Nem tudo Deus dará respostas para nós e nunca dará. Diga: coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a
Diga, irmão, se não queira ser mais sábio do que Deus. A gente quer ser mais sábio do que Deus. Não, eu sei mais. Eu vou aprofundar nisso, eu vou aprofundar em Apocalipse, eu vou entender a Bíblia, eu vou ensinar até os doutores dos doutores. Diga, engano. Quanto mais você menos conhece da Bíblia, mais Deus te capacita, porque o poder dele só manifesta na nossa fraqueza. As palmas para ele. Olha os sinais que Deus usava Pedro. Ignorante Pedro não conhecia nada. Olha os sinais que Deus usava Pedro. Era um cara que tinha fé. Era um camarada que tinha fé, mas ignorante de Bíblia completamente. Olha como Deus usou Paulo, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Já conhecedor de grande maneira, também usado por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas quanto mais você quer ser conhecedor de muito, você começa a esquecer tudo. Chegou um camarada um tempo atrás, amigo meu, para fazer uma prova. Ele era muito bom na matéria, matemática era com ele mesmo, tirou só 10. E ele converteu pouco tempo, e foi para a sala de aula daquela mesma maneira, meio assim arrogante de saber tudo. Quando ele sentou na sala e começou a fazer a prova, deu um esquecimento geral na sua mente. No lugar de tirar 10, tirou acho que 3 ou 4 na época. E ele ficou frustrado com ele. Eu conhecia a matéria, sabia de ponta a ponta e tirei, acho que foi 3 ou 4, tirou regular para baixo. Aí o Espírito Santo claramente falou com ele: você converteu a Jesus, e eu sou o Espírito que lembro todas as coisas, faço todas as coisas. Você colocou o seu eu na minha frente, e todo crente, pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, que coloca ele na frente, Deus se retira. Todos. Eu sou bom, tudo acontece por causa de mim. Deus permite você cair do telhado. Todo homem que sabe muito vai ter grandes problemas com Deus. Sabe por quê? Que começa a confiar na ciência, nele, esquece de Deus. E quem esquece de Deus, Deus prova. Escute o que eu estou dizendo a você. Deixa eu contar uma experiência minha, posso falar? Mais de 1 milhão de vezes, posso falar mais uma? Eu estava tão bom na libertação, mas não era eu, era Deus, achando que era eu, e Deus tinha me alertado antes: cuidado que é eu que faço, hein? Eu falei, sim senhor. E eu estava tão inchado, 4, 5 manifestações por noite na igreja, estava ficando meio esgotado, estava ficando cansado, e dizendo assim: hoje eu não quero expulsar não. Aí Deus do céu olhou para mim e falou: cabra, eu vou ter que te provar, viu? Você está muito bom. E um dia eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio manifestou e falou: não saio. E me encarou. Eu também encarei, que eu não tenho medo do bicho. Encarei, ele também falou: você vai ter que sair agora. Não saio. Fui lá e peguei o azeite e falou: pode tacar o melado que eu não saio. Preguei a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, 22, 21 lá, ele li a Bíblia na cara dele e falou: pode ler à vontade que hoje eu não saio daqui. E começou a dar gargalhada. Eu falei: agora o negócio estreitou, Jesus. Uai, em outra circunstância saía com 10 minutos, o que está acontecendo, Jesus? Aí eu estava nessa posição aqui assim na igreja, era lá embaixo ainda, não era nem do lado aqui, era lá embaixo, perto da igreja batista. Aí tinha uma menininha que hoje é uma moçona de 25 anos, abençoada. O Senhor falou assim: manda aquela menina expulsar. Aí na hora eu tampei meu ouvido, falei: Senhor, é o Senhor mesmo? Aí o Espírito Santo testificou: é ela. Chame ela que ela vai expulsar. Aí já fiquei assim, achando um buraco para enterrar a cabeça. Sabe como é que é, né, irmã? Se tivesse uma enxada na hora, eu fazia até um buraquinho lá e colocava a minha cabeça dentro. Eu falei assim: essa menina aí, vem o pai com ela, vem o pai, vem a mãe. Vem cá, eu com medo do diabo machucar ela, porque o camarada estava incorporado, bravo. Aí a menininha colocou a mão e falou assim: em nome de Jesus, sai. O demônio. O Senhor olhou para mim e falou assim: eu preciso de você. Você nunca mais na sua vida vai ficar inchado, porque quanto mais você pensa saber,
Sou Deus que testifico todas as coisas, e ensino que esta criança fez aquilo que você deveria, mas você não fez, para eu te provar que você está um balão, que um buraquinho, um alfinete eu fiz você esvaziar nesta noite. Falei: Senhor, perdoa-me. E no mesmo instante veio o entendimento que aquilo era o trabalhar de Deus na minha vida, porque quanto mais nós achamos que sabemos alguma coisa, mais teremos problemas. Confia no Senhor, as palmas para Ele. Eu tenho humildade de falar o meu erro. Um bocado de gente não tem humildade para falar onde você erra na sua vida, por isso que você está no problema. Tem que reconhecer a sua falha, pedir perdão, dobrar o joelho para Ele, falar: Senhor, perdoa-me, e Ele voltará a te usar com poder e glória. As palmas para Ele, diga glória a Deus. Quando arrepende, a unção vem mais forte. Aí já comecei a entrar no culto mais murcho agora. Nossa, Senhor, opera então, porque não sei o que vai acontecer, Senhor. Aí Deus começou a voltar a usar com a maneira como usava, mas para dizer: é Ele que faz, não sou eu que faço. Diga para o irmão assim: não é você que faz. Amém? Diga: o Espírito Santo é uma pessoa. Fale em voz alta. Que quer te usar, quer morar dentro de você. Diga para o irmão assim: para sempre. Diga: nós temos que ser regenerados pelo poder do Espírito Santo, lavados e remidos pelo seu sangue. Irmãos, escute bem uma coisa, eu vou dizer: por que o Evangelho tem tantos escândalos na face da terra? Fiquei sabendo de um caso agora, é lamentável dizer isso, mas vou ter que falar. Tinha um certo artista numa igreja, e a igreja era muito pobrezinha, a igreja deste líder espiritual, e a igreja não crescia de jeito nenhum, e fraca financeira, em todos os ângulos. Aí foi um artista para a igreja desse pastor, e o artista começou a colocar grandes ofertas e dízimos ali, começou a levantar o ministério dele para evangelização, para botar um som melhor, cadeiras e tal. Começou a ampliar a igreja, reformou a igreja, e Deus começou a exaltar este líder. Presta atenção nisso. O cara ficou tão inchado, porque na verdade foi um jogador de futebol, o artista lá foi um jogador de futebol que entrou na igreja dele. O cara ficou tão bom, começou a sentir tão grande, que Deus começou a exaltar ele, que ele largou a mulher e casou com outra. Sabe o que aconteceu? O primeiro a sair da igreja, o jogador de futebol foi embora. Acabou o dízimo e a oferta, que o maior ofertante era ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O maior perigo que o senhor e a senhora correm aqui é quando Deus te exalta. O maior e pior teste na minha vida é quando Deus nos exalta, quando Deus nos eleva, quando Deus nos coloca em patamares maiores. Cuidado, que a queda é grande. Quanto mais é dado por Deus, mais cobrado por Deus todos nós somos. Diga para o irmãozinho assim: cuidado quando começar a subir, porque quando subir, cuidado que a queda é grande. Satanás está preparando o terreno para muita gente cair, para pastores, líderes, membros, visitantes. O diabo está preparando uma cama para derrotar, mas maior está conosco do que estão com eles. As palmas para o Senhor. Vamos orar. Irmão, o pior teste na vida de um crente é quando Deus exalta ele. Eu não tinha nada, Deus me exaltou, abriu porta, fez a irmã ali devolver um dízimo, não para a igreja, mas para o próprio líder, comprou um carro zero para o líder, comprou um avião, amém, um avião para o líder. Aí depois que o cara está no avião, eu quero saber de igreja mais, rapaz. O coração do cara nunca foi crente, porque nada neste mundo pode contaminar um crente verdadeiro. Diga para o irmão assim: nada, e nem influências. Sacode o irmãozinho e fala assim: quem é o seu amigo que te aconselha? Quem é a sua amiga? Quem é que aconselha o seu ouvido aí?
Cuidado quando Deus começar a te exaltar, ande mais humilde na presença dEle. Amém?